e você está livre do serviço, porque de noite, quando você vai alimentar, eles vão estar na cocheira esperando. Quando você vai tirar leite, as vacas vão estar lá esperando. Você não precisa buscar. O teu serviço vai ser, porque eu aconselho sempre trabalhar com o piquete rotacionado ao semi-confinamento ou confinamento do animal. Primeiramente, o piquete rotacionado hoje, na minha concepção pessoal e pelas minhas experiências, é o sistema que mais atende a uma propriedade pequena até média, onde você não tem muita mão de obra disponível. Veja bem que o piquete rotacionado, ele faz com que o animal faça o serviço para você. Ele está botando adubo para você aqui. Você não precisa buscar lá, carregar, trazer. Não, o adubo já está aqui. Ele está botando aqui para você. Um serviço a menos. Aí uns reclamam que dá mão de obra. Porque tem que trocar de piquete e tal. O piquete rotacionado, se não respeitado, ele vai causar uma série de problemas que eu vou falar para vocês depois. Qual é o problema? Que a gente tem que respeitar muito as datas. Esses animais aqui ao lado, eles entraram no piquete hoje, de manhã. E eles vão ficar nesse piquete apenas hoje, um dia apenas. Por quê? Vou me aproximar aqui para vocês entenderem um pouquinho o capim. Observe que eu estou então num piquete aqui de curumi. O curumi tem uma característica de eu deixar o animal comer até uns 40, que é um pouquinho abaixo disso, e depois deixar ele crescer novamente até 80, que é o que ele tem aqui. Aqui está com 80, 1 metro de altura. Então ele vai acontecer o que com o curumi? Ele começa a botar brotes aqui, aonde o animal comeu, né? Então aqui veja que essa haste aqui dá para ver melhor como é que funciona. Aqui entraram poucas vezes. Então ele vai botar brotações aqui e vai se recuperar. Embaixo ele vai criar um talo mais firme para o animal não quebre mais. Então veja bem que a brotação começa a ficar aqui em cima. Aqui tem um que foi... Nem todos eles foram comidos pelo animal, tem talos novos, né? Então ó, e faz isso. Observe que aqui nós estamos com 60 quase de altura, a gente já parou. Ó, 50 de altura, então a média, 50, 40 centímetros. Eu tiro o animal e ele se regenera. Mas também precisa adubar. Então aqui ele entrou hoje, ele vai comer as folhas. Mas depois de comer as folhas, ele começa a descer. E ele não pode descer, porque se ele descer, ele vai terminar com a tua capineira. Tem que respeitar isso. Então o piquete rotacionado, ele tem a vantagem de ser rápido. A regeneração, por exemplo, desse capim aqui, na maior parte do Brasil, 15 dias. 15 dias o animal volta aqui. Então eu preciso o quê? 15 piquetes para fazer a volta com um único capim. Então se eu trabalhar com ele, eu preciso 15 espaços para um dia. Se eu tenho um espaço maior e os meus animais suportam 2 dias, eu vou deixar eles 2 dias. Sempre respeitando a altura de que eles estão comendo. Eles vêm vindo, vêm comendo, vêm... Quanto mais tempo eles ficam também no piquete, mais eles vão pisotear, mais eles vão estragar alguns pés. Então o curumi aceita bem o pisoteamento, né? Então veja que aqui até eu que pisei, você pisa, ele quebra, mas ele não vai morrer. Não é isso que vai terminar com ele aqui, ó. Eu pisei aqui para entrar no piquete. Então isso causa danos, mas danos que ele suporta. O que ele precisa sempre é ter um talo rígido embaixo. Esse talo rígido é de 40 centímetros aproximadamente. Aqui do outro lado, gente, nós temos um Tifton que está sementando, que é um piquete para vaca leiteira. Não sendo obrigatoriamente para vaca leiteira. É um piquete que a gente deixou ele parado aqui, deixou o Tifton ver se desenvolvia, mas o que nós tivemos aqui de resposta desse piquete? Nós tivemos uma grande infestação de invasoras. E o Tifton não gosta disso. Então aqui embaixo, onde tem menos invasora, nós temos o Tifton mais presente. Então aqui nós temos ele mais presente aqui, mas está aqui virado num capim, uma capoeira. Também aqui junto, para separar o Tifton lá em cima 68 e aqui 85, nós temos um separador que é de curumi também. Mas, como elas gostam muito do Tifton e ficam mais tempo que deveriam, ele está muito baixo. E ele vai acabar sucumbindo, ele vai morrer. Então esse é o problema dos capins, você tem que saber respeitar o limite dele. Essa plantação que nós temos de curumi ao meio aqui, o animal sempre vai comer muito baixo, porque ele já baixou. Baixou dos 40, ele vai sempre comer até embaixo, onde ele comeu a última vez. Ó, o talo forte do curumi está embaixo. E está lá embaixo, com 20. Por que isso é o problema? O problema é porque aqui nesse momento, o capim e o inso abafam o curumi e o curumi não gosta. Olha aqui o que está acontecendo agora. Exato momento. Ó. Ela está comendo abaixo do que nós falamos. E ela vai comendo, ela vai terminar com a toceira se não tirar a vaca daqui. E ela recém
foi colocada aqui hoje para comer o Tifton. Só que o Tifton tá velho, então ela vai comer o que tem de melhor. E vaca leiteira sempre vai escolher o curumim, porque o curumim entrega para ela uma grande quantidade de proteína e energia, trazendo para ela uma boa resposta. Então, gente, trabalhar com piquete é muito bom, mas temos que entender a fisiologia de cada capim, como ele funciona. O Tifton com semente, ela já não querem mais. O Tifton aqui tá a maioria com semente. Aqui não tem Tifton, aqui é só curumim, tá, gente? O Tifton tá mais na parte de baixo e na parte de cima. Vamos ver aquele outro Tifton aqui em cima. O curumim aqui é um separador de duas culturas. Ó, temos curumim aqui ainda, curumim. O Tifton ficou aqui em cima. Esse Tifton aqui, ele praticamente sucumbiu. Esse aqui é o Tifton 68 que nós estamos na parte superior. Ainda ele está aqui presente, elas comeram boa parte, mas ele não apresenta uma resposta boa em relação à invasora. E aí vem aquela questão que eu sempre dizia para vocês, não gosto do Tifton, não simpatizo com o Tifton, porque até ele fechar a tua capineira, ele dá bastante trabalho. Veja que o Tifton ele está presente aqui, ó. Ele está aqui no meio de outras invasoras que vão sufocando ele. E como ele não conseguiu dominar as invasoras acabam terminando com ele. Ó, ele está aqui no meio, né? Ele está aqui presente, mas ele precisa sobreviver ao abafamento de invasora. E para isso, gente, a gente tem que ter mão de obra, serviço. Então é um dos motivos que, para quem procura capins de alta eficiência, ele tem qualidade, mas ele te dá um bom trabalho, principalmente no começo. Então a gente aqui vai abandonar? Não, nós não vamos abandonar. Essas invasoras aqui no curumim é outro grande problema. Curumim não consegue conviver com invasora. Se for a braquiária, então, ele detesta. Agora olha para esse curumim e olha para aqueles lá. Lá o curumim dominou, aqui a invasora dominou. Essas situações são situações do piquete muito importantes de você observar. Você quer curumim? Tem que manter limpo. Aqui, por exemplo, eu tenho que roçar aqui, deixar limpo a rua para que ele tome conta. O inso começou de novo a brotar, a nascer, dá para trabalhar com herbicida, mas você tem que ter cortado ele. E aí não é uma situação boa, porque isso aqui é pastejo, a gente não corta ele embaixo. Ele tem que ter os seus 40 centímetros de estrutura de base. Aqui eu estou num espaço, propositalmente a gente fez com que esse espaço pudesse mostrar para vocês o que acontece quando eu não respeito o tempo de cada capim. Aqui nós temos curumim plantado. E observem ao solo, ao meu redor, que o animal, ele lavrou, ele destruiu a lavoura pisoteando, porque ficou muito tempo. Primeiro problema. Segundo problema, onde é que está meu capim? Olha aqui o que sobrou do capim, ó. Tá pisoteado, ó, tá pisoteado. Aqui está o meu capim, que sobrou. E agora, recuperar esse curumim? Leva tempo, gente. Ele vai sobreviver? Vai. Uma vez sim, mais vezes ele acaba morrendo. Ó, passou muito tempo. O animal ficou muito tempo aqui dentro. Não pode ficar muito tempo. Então o animal tem que ter o tempo aqui dentro exatamente até atingir os 40 centímetros, falando em curumim. Se você tem outro capim, é a mesma coisa. Olha aqui, olha o pisoteado que nós temos. Aí, ó. Pisoteado, comido demais, e assim vai. Essa cultura aqui, ó, é invasora, que tá aqui, mas não é importante o animal comer ela. Então, como o animal faz a degustação, come ela, a gente deixa. Aqui eu tenho uma situação quase regular. A altura que eu tenho do curumim está a 30 centímetros, aproximadamente. Então, aqui já passou. Para vocês entenderem, então, aqui nós tínhamos uma separação de piquete. Ali nós deixamos esgotar todo o capim, e aqui a gente deixou passado o limite. Agora nós vamos lá atrás ver aonde eu fiz certo, exatamente como tem que ser feito. Então aqui eu estou a média de 30 centímetros. Já está abaixo do que devia, nesse ponto aqui. Piquete respeitado do curumim. Altura, 40 ou mais. Então, ó, veja aqui, ó, onde o animal comeu. Altura, ó, aqui, ó, aqui. Então, esse aqui é um capim se recuperando. Agora, eu vou me parar do lado dele. Passando de 80, já está na hora do animal poder entrar aqui, ó. Alguns deles estão em 60, eu espero um pouquinho mais, deixa ficar com 1 metro isso aqui, mas vamos respeitar que todos tenham 80. Então aqui nós temos uma situação de piquete com o manejo certo, aonde eu tiro o animal no momento certo. Aqui, recentemente, a gente mudou os animais e nós agregamos esse pedacinho aqui, ó, criou um pátio para os animais que a gente viu lá atrás, da engorda,
para que eles tenham um pátio aqui que se estende lá para trás, que é o pátio de descanso, é o pátio que eles têm de acesso na hora da alimentação. Então os pés que ficaram aqui dentro, eles vão roendo. Veja que vão roendo, eles vão roer até embaixo, eles vão terminar. Esse capim aqui ele vai acabar morrendo. Ou eu tenho que cercar novamente e deixar ele se recuperar. Então o piquete, gente, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser manejado. Aqui nas minhas costas, então eu tenho uma implantação de curumim. Isso aqui está com 2 meses, 60 dias de plantado. Tá lindo, maravilhoso, mas tem adubo. Outra situação de piquete. O piquete precisa ser alimentado. Ele alimenta o teu animal e você alimenta ele. O teu animal deixa seus dejetos adubando ele aqui, mas isso não é o suficiente. Você precisa agregar mais, porque ele vai deixar o que ele mais ou menos tirou. Ele tira uma quantidade de energia do capim, transforma em fezes, né? E vai deixar as fezes, a maioria aqui, algumas fora daqui. Mas ele precisa de um plus, porque senão ele vai se esvair. Você pode trabalhar aqui com outro tipo de esterco, o esterco de aves para complementar, você pode trabalhar com ureia, pode trabalhar com adubação mesmo, e de vez em quando a análise de solo. Isso também no piquete é preciso, não é só para plantar milho, soja ou outros cultivares que são anuais que você vai fazer análise de solo e vai dar adubo. Aqui também tem que adubar. Esse aqui já está com 60, está com adubo do plantio. Quando é que eu vou adubar esse aqui? Somente depois que o animal comer. Quando vai chegar a 80, o animal vai comer e aí eu vou dar a primeira adubação pós-plantio. Porque a adubação no plantio foi feita, pensada já para chegar ao porte de 80. Só que o animal vai comer e eu preciso repor aquilo que o animal tira e não deixa ali. Outra coisa, o animal deixa o dejeto, esse dejeto leva um tempo para se transformar em matéria orgânica de adubo. Ele precisa maturar, ele precisa levar um tempo para se decompor, para fermentar, para depois se transformar em adubo. Tem que respeitar esse tempo. Calcário, tem que colocar calcário. Você faz análise de solo, vai ver que precisa colocar calcário. Vai repor também a parte que se torna ácida. Que toda vez que o animal vai ter um excremento, esse excremento aqui, ele vai ser um agente ácido. Agente orgânico ácido. Ó, aqui já está virando adubo, certo? Olha aqui, ó, tem até minhoquinha aqui, ó, para quem... Ó, olha aqui, ó. Minhoca sabe onde é que tá, ó, aqui, ó. Minhoquinha de pesca, aquela vermelhinha aqui, ó. Aqui tem uma, aqui, ó. Aqui tem uma, ali tem outra, ó. Sinal que nós temos aqui uma boa fertilidade de solo e bastante matéria orgânica. E por quê? Tá embaixo das fezes do animal. É exemplo típico do melhor alimento para o solo. Mas só isso aqui não chega, eu tenho que dar um pouquinho a mais. Eu tenho que fazer uma análise de solo para manter o piquete legal. Então, gente, por que o piquete? E por que nós escolhemos o piquete? O piquete, ele traz um trabalho menor se a gente pensar no amplo, no contexto geral. O animal vai comer sozinho, você vai conduzir ele. Aqui no nosso caso, o que a gente faz? Todo dia a gente vai abrir um piquete e fechar o outro piquete. Aonde ele já comeu, ele não entra mais. O nosso animal não precisa ir buscar. Ele tem acesso, cada um tem o acesso do piquete. Então, os pequenos que estão lá, aqueles 4 da engorda, eles vêm aqui onde eu estou, vão ali na cocheira, que é aqui embaixo. Então aqui tem a parte da alimentação deles. As vacas já passam naquela parte de baixo. Tem um corredor abaixo da cocheira ali, ó. Elas passam por baixo. Vão subir esse corredor que está aqui e vão para a ordenha lá. Se elas quiserem tomar água agora, elas têm a opção de ir tomar na ordenha, elas vão para o coxo lá, se tiver ração elas vão lá e comem, voltam para o capim, ou elas vão tomar água lá no fundo. Tem que ter água disponível perto, então lá no fundo, perto das vacas, não sei se a imagem vai mostrar, mas nós temos um bebedor lá. Então antes da vaca chegar ali na ordenha, ela tem outro bebedor lá, ó. Lá tem um bebedor. Já eles também tem bebedor perto deles, que é ali, ó. Por outro lado, eles têm livre acesso a vir tomar água. Lá as vacas lá na ordenha ou os da engorda aqui na cocheira. Ali tem água para eles também. Então eles têm água disponível. Muito importante, água limpa e saudável. Não é você botar o animal aqui no piquete e esquecer que ele toma água. Ou esquecer que ele tem que voltar. Então, se ele está livre, ele vai escolher onde ele quer deitar. Se ele quer ir lá deitar, se a vaca quer deitar lá na sombra, né, lá da ordenha, ela vai lá e vai deitar lá. Tem um piso vazado lá, que não tem umidade, ela vai ficar lá na sombra. Tem parede térmica lá para elas não passar calor. Já os outros, se eles quiserem ir lá na tenda que está lá em cima, que é uma sombra que a gente produziu, eles vão deitar lá em cima naquela tenda que tem ali, ó. Eles vão até aquela tenda que está ali, ó, e vão descansar ali. Se eles quiserem descansar naquela sombra lá da água, lá, ó, lá no fundo tem o bebedouro, tá? Lá tem uma sombra lá. Se eles quiserem ir lá, eles vão lá. Eles vão escolher aonde eles querem descansar. Se eles querem vir para a cocheira, então eles estão livres. E você está livre do serviço, porque de noite, quando você vai alimentar, eles vão estar na cocheira esperando.
Quando você vai tirar leite, as vacas vão estar lá esperando. Você não precisa buscar. O teu serviço vai ser manejar os piquetes, manejar os corredores de acesso, que nem aqui eu tenho 2 tipos de animal, 2 projetos andando aqui, que é o projeto do leite e da engorda. Então eu tenho que ter corredores para cada animal para que eles não se encontrem, para que não tenha problema. O piquete que é de um não é do outro. Então são 2 trabalhos separados aqui que a gente separa através disso. É bastante perda em corredores, mas é um projeto que eu faço para vocês. Não é que na propriedade de vocês vão ter que fazer isso aqui, vocês não vão ter normalmente leite e engorda na propriedade. E se tiver, vai ter os animais juntos. Aqui não. Aqui, como eu tenho que apresentar resultado dentro do projeto, eu tenho que mostrar a fidelidade do que é o leite daquele capim, o leite desse capim e assim por diante. Então, eu não posso misturar os animais para eles não competir também pelo alimento. O piquete, gente, é muito mais do que isso. O piquete é fácil de manejar, você pega a cerca aqui, troca de lugar, né? O animal deixou um trilho aqui que ele não comeu, você pega a cerca, bota pra cá. Eu tenho cerca aqui, eu chamo cerca móvel, né? Uma cerca que você simplesmente quer movimentar. Você vai pegar a cerca e vai movimentar pra cá e o animal já vai comer o que ele não comeu aqui, ou o que ele não comeu aqui desse lado. Então a cerca aqui você movimenta. Esse tipo de cerca aqui, a gente está terminando de aprovar ela para fazer o vídeo da cerca elétrica que a gente não fez ainda. Então a gente quer trazer para vocês o resultado perfeito. A mesma coisa, o manejo de piquete no choque. A gente não bota área com choque em todos os piquetes. Eu vou colocar, aqui eu tenho a possibilidade de unir para subir ou não. O de cima está isolado, então aqui não tem o choque para cima, corredor. O animal passa e naquele momento que ele está passando, ele não está procurando alimento. Então ele não se interessa em invadir aqui. Então não tem problema. Então eu tenho choque aqui porque é o pátio dos pequenos, que são fujão, me dão trabalho. De vez em quando não tem choque 2, 3 dias ligado, eles descobrem e me dão trabalho. O piquete, gente, é muito mais do que eu posso falar num vídeo. Porque através de piquetes, gente, a gente consegue alimentar com vários alimentos, a gente pode plantar coisas diferentes, cada piquete pode ter um alimento diferente. A gente pode fazer com que o animal tenha 2 alimentos dentro do piquete, para você começar a entender o animal vai ter seletividade. Ele vai comer primeiro aquele que ele gosta? Não. Ele vai comer primeiro aquele que para ele é melhor. Não é gosto. Sabor é nós humanos que sabemos o que é sabor. Para ele, chamo de palatividade. Eu não chamo de palatividade. Eu chamo da essência do animal dizer para você o que é melhor para ele. Se você botar ele aqui, uma vaca de leite no curumim, ela não vai comer qualquer outra coisa, ela vai comer o curumim. Por quê? O curumim entrega para ela 18% de proteína, 20% de proteína, 70% de energia. É tudo que ela precisa pro leite. Assim como eu vou produzir um vídeo para vocês entenderem como é que funciona a fisiologia de uma vaca de leite. Que tem momentos da vida da vaca de leite que ela produz leite para o bezerro e tem momentos que ela produz a gordura para o corpo dela e diminui o leite para se preparar para uma nova gestação, para um novo bezerro. Então entender de cada situação é muito importante. Entender do capim que eu vou colocar no piquete, o que eu vou escolher. Esse, aquele, existem centenas de possibilidades. Tamanho de piquete, já falei, o tamanho de piquete, gente, tem que ver quantos animais tu tem, que vão entrar aqui, quanto tempo tu pretende que ele fica no piquete, 1, 2 dias, o tipo de alimento que ele tem, a quantidade de alimento disponível, de folha para ele. Aqui nós temos uma situação, ó, de pastejo, aonde, num dia de fuga, eles entraram aqui. Então veja que tá abaixo do que deveria. Tá se recuperando bem? Tá. Mas se fizer muito seguido, essa poda drástica, que eu chamo poda, ou você deixar o animal comer muito abaixo, como aconteceu aqui, ó, esse curumim acaba cada vez ficando pior, mesmo que você botasse esterco. O que aconteceu lá em cima no teste que nós fizemos com o capiaçu para pastejo, botar o animal para pastejar. O animal não deixa o capiaçu vir, não deixa vir, não tem fotossíntese, o capiaçu vai morrendo. O curumim vai ser a mesma coisa. Aqui, se eu não agir para defender esses curumim que estão aqui, eles vão comer até embaixo e vai morrer, não vai conseguir nunca ter uma folha e vai acabar matando o rizoma que está abaixo do solo.